Olá, pessoal, pessoal do terceiro C, História Geral. Nós vamos agora tratar da aula sobre Idade Média Bizantina, tá? Nós estamos dentro do bloco histórico da Alta Idade Média, tá? Só recordando, nós trabalhamos a Europa Ocidental na sua formação e cristalização do feudalismo. Isso passa pela trajetória, né, do Reino Franco. E agora nós estamos na Idade Média Bizantina. Bom, vamos compartilhar aqui a tela, né? Vamos trabalhar com os slides. Bom, vamos que vamos, né? O Império Bizantino, ele tem uma vigência que vai de 395, quando o imperador Teodósio fez uma divisão político-administrativa, militar, separando o império em duas bandas, né? O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital na cidade antiga grega de Bizâncio. Tá? Cidade esta que, com o tempo, ela receberá, na verdade, uma reforma com, com o imperador Constantino o Grande, e a partir daí a própria população passou a chamar a Nova Roma de Constantinopla. Né? Então, vamos lá. Então, começa em 395, com essa divisão que o imperador Teodósio faz, e o Império Bizantino, na sua decadência, tem como marco final o ano de 1453, a tomada da cidade pelos turcos da dinastia otomana. Bom, então, só lembrando, né? Nós estamos aqui, ó, nessa parte amarelada, né? É o Império Bizantino. Então, lá no final do século IV, né, em 395, o imperador Teodósio divide o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, que é o Bizantino, e a partir do século VII nós vamos ter uma parte do Império Bizantino sendo tomado pela expansão árabe, tá? Bom, mas vamos lá. O centro da vida bizantina, o Império Bizantino, se confunde com a história de uma cidade, Constantinopla, a capital. Né? Como eu já adiantei a vocês, né? O embrião do Império Bizantino surgiu com Constantino I, Constantino o Grande, né? Quando ele decidiu fazer uma ampla reforma na cidade grega de Bizâncio, que hoje é Constantinopla, né? Na verdade, não é nem Constantinopla, hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Né? Bom, mas enfim, o que acontece? Ele faz essa reforma urbanística, amplia a cidade, amplia muito o porto da cidade, de maneira que ela foi inaugurada, há uma data, né? 11 de maio de 330. Então, você tem a Nova Roma. E a população, com o tempo, foi chamando a Nova Roma de Constantinopla, e assim se consolidou o nome, né? Que hoje, repito, é a capital cultural da Turquia, porque a capital político-administrativa da Turquia não é Istambul, como muita gente se engana, né? A capital da Turquia é Ankara. Bom, vamos que vamos. Eu vou trabalhar aqui aspectos muito importantes sobre o Império Bizantino, né? A civilização bizantina durante a Idade Média. Tá? Bom, primeiro, trata-se de um império de natureza multiétnica. O que eu quero dizer? Nesse território do Império Bizantino aqui, essa parte que está amarelada aqui, ó, tá? Nesse território você encontra uma série de micronacionalidades, com culturas diferentes, línguas diferentes. Por exemplo, o grego, o componente grego no Império Bizantino é muito forte, mesmo porque é o componente mais próximo da capital, Constantinopla. Tá? Você vai ter aqui na Ásia Menor, por exemplo, na região da Capadócia, aqui, você vai ter os lídios, né? Você vai ter os sírios aqui, ó, você vai ter os egípcios. Então, é um estado, né, marcado pela multietnicidade, ok? É um estado que agrega várias nações com línguas, culturas, até religiões diferentes, né? Por isso que a gente vai entender a natureza do Estado, de natureza despótica, né?
um Estado forte, para não haver a fragmentação, ok? Bom, outra marca do Império Bizantino é a forte atividade comercial, principalmente a marítima, tá? Voltando de novo ao mapa, você tem aqui, por exemplo, isso tudo aqui é a parte, vamos dizer assim, principal do Império Bizantino. Aqui você tem uma região extremamente montanhosa, acidentada, e a Capadócia também, o interior da Ásia Menor aqui, ó, a península da Anatólia, é muito também montanhosa, muito acidentada, né? Poucos vales férteis. Então, o forte da economia do Império Romano do Oriente, né, que a gente está também chamando de Império Bizantino, são sinônimos, né, é o comércio marítimo. E a cidade que é a central aqui nessa atividade mercantil é Constantinopla, né? Constantinopla faz comércio com todas as cidadezinhas da bacia do Mar Negro aqui, né? Do Mar Negro, o Mar de Mármara aqui, ó, e o Egeu, tá? Constantinopla faz muito comércio com Éfeso, com Mileto, com a cidade de Pérgamo, né? E assim vai. Então, é outra marca do Império Bizantino. E também tem um detalhe: além desse comércio marítimo aqui, ó, com cidades do litoral da Ásia Menor e do Mar Negro, Constantinopla tem um vínculo muito estreito de comércio com a Índia e a China. É a chamada Rota da Seda. Deixa eu ver se tem um mapa aqui. Não tem? Não tem não. Não pus o mapa. Mas assim, tem um forte fluxo de comércio, né? Com Índia, com China, e passava pela região aqui, ó, do Irã, né? E chegava à cidade de Trepizonda, até chegar em Constantinopla, aí sim, mercadorias eram distribuídas aqui no litoral da Ásia Menor e também chegavam para, né, para as elites nobres da Europa feudal. Tá? Então, Constantinopla era o centro, era uma cidade entreposto entre o Oriente e o Ocidente, principalmente em termos de cultura, em termos de comércio. Bom, e aí nós vamos ter outra marca do Império Bizantino, uma forte presença, uma forte intervenção do Estado bizantino na economia. Né? Por exemplo, a atividade mineratória era monopólio do Estado. Tá? Ninguém poderia, tá, fazer mineração, exploração, prospecção de ouro e prata, a não ser o governo, o Estado. Havia para vários tipos de mercadorias, né? Gêneros alimentícios, havia tabelamento de preço. O Estado periodicamente estava tabelando os preços. Né? Outra coisa, o Estado entrava como empresa também. O Estado tinha suas fábricas e vendas, né? Eram as corporações de trabalhadores de ofício que o Estado bancava. Então, uma forte presença do Estado na economia do Império Bizantino. Essa marca aqui é a principal, talvez, das características do Estado bizantino. Os imperadores bizantinos exerciam um duplo poder, tá? É o chamado poder bifronte. Uma face exerciam a chefia de Estado, a outra face exerciam a chefia religiosa, tá? E tinha uma igreja oficial? Tinha uma religião oficial? Sim, tá? A religião oficial era o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana. E os imperadores cuidavam né, das igrejas, dos fiéis, das obras da igreja. Né? Mas só que tem um detalhe: muitas decisões eles tomavam para as igrejas do Império Bizantino sem consultar o papado, a autoridade papal, né? Meio que eles atropelavam a autoridade do Papa. Né? Isso tem nome, Césaropapismo, é quando você tem, numa só pessoa, né, a acumulação da chefia de Estado, ou seja, ele governa, ele comanda o exército, ele decide pela economia, ele decreta impostos, chefia de Estado. E, ao mesmo tempo, ele era chefe das igrejas cristãs dentro do seu império. Tá? Ele que vai decidir quem vai ser bispo, trocar cardeais, ele que vai fazer as finanças da igreja, ele é o líder da igreja. Tá? Quer dizer, nesse ponto, de certa forma, como é que se fala? Vai se
eclipsando, vai se ocultando, né, a figura do Papa nessas igrejas cristãs mais ao Oriente. Isso aí vai dar problema lá na frente. Tá? Bom, eu acabei de falar que havia a oficialização de uma religião, a religião do Estado bizantino, até 1054, quando acontece o cisma do Oriente e faz nascer a Igreja Ortodoxa, mas até 1054, né, os imperadores eram cristãos, católicos, né? Então, o cristianismo era a religião oficial, uma herança do próprio Império Romano. Tá? Bom, e as minorias? As minorias religiosas, né? Movimentos heréticos, como eu vou falar, né? Eram combatidos dentro da cristandade. Tá? E minorias religiosas, né? Ou seja, de outra doutrina, se eles se rebelassem, também eram reprimidos. Ok? Bom, e aí nós vamos entrar na questão religiosa. Né? O Império Bizantino, por estar mais próximo ao Oriente, o Império Bizantino, diferentemente da Europa Ocidental, recebia muita carga cultural religiosa das religiões do Oriente. De maneira que, dentro da cristandade bizantina, havia uma série de movimentos e muitos debates filosóficos teológicos. Né? Eu vou aqui falar de maneira sucinta, né? Os movimentos religiosos que estavam dentro da cristandade bizantina e incomodavam o Estado, incomodavam o imperador, né? Porque ao imperador importava a unidade, né? A unidade religiosa que gerava unidade política, unidade territorial, enfim, todas as unidades. Bom, e aí nós vamos ter basicamente três grupos: os monofisistas, os arianistas e os iconoclastas. Né? Bom, cada um desses grupos, né, de certa forma, atentava contra a igreja oficial cristã, tá? Tanto no campo doutrinário como no campo dos ofícios. Tá? Bom, vamos começar pelos monofisistas. Havia uma discussão muito grande na Idade Média Bizantina sobre a natureza de Jesus. Né? Se Jesus foi homem ou não era Deus, se era Deus e não era homem, ou se era uma mescla do divino e do humano. Então, havia muitos debates acalorados, né? Não só no Império Bizantino, isso você vai ter também lá na Europa Ocidental. Bom, haja visto, nós já vimos o Concílio de Nicéia, onde havia uma série de divergências teológicas. Bom, mas voltando, no Império Bizantino, você tinha um grupo dos monofisistas que defendiam uma única natureza para Jesus, a natureza divina. Jesus seria Deus, da mesma substância do Pai, né? Ok? Ou seja, consubstanciação. Tá? E aí existe um outro grupo que antagonizava os monofisistas, que eram os arianistas, que já defendiam, né, não a natureza única divina de Jesus, mais humana, um Jesus mais de natureza humana. Tá? E os iconoclastas? Os iconoclastas marcaram presença no contexto bizantino por ações de quebrar imagens. Eles invadiam catedrais, invadiam igrejas, geralmente às escondidas, ou à noite, e eles colocavam abaixo, destruíam imagens, né? Esculturas. A tradição dos santos é muito forte na Igreja Católica, naquela época também. Então, eles destruíam, eram quebradores de estátuas, né? Olha, não admitiam a adoração de ícones, imagens religiosas, né? Por interpretar trechos bíblicos dessa forma. Bom, então esses três grupos, né, cresciam muito em adeptos. E isso, repito, preocupava o Estado bizantino, preocupava os imperadores. Alguns imperadores pouco perseguiram, outros imperadores mais perseguiram. Por exemplo, Justiniano, que é o mais famoso de todos os imperadores, ele direcionou sua fúria de perseguição mais aos monofisistas,
tá? Tanto os monofisistas lá da Síria como do Egito, porque o movimento monofisista ele estava meio que pegando carona, né, em processos de independência de província, né? Ou seja, os monofisistas do Egito e da Síria, além da heresia religiosa, né, eles queriam também a independência da Síria, a separação da Síria e do Egito frente a Constantinopla, ao Estado bizantino. Por isso, Justiniano vai, de forma preferencial, perseguir mais os monofisistas. Tá? Bom, então esses grupos ameaçavam a unidade do Império, né? Principalmente a unidade cristã, que sempre foi zelada. Ok? Bom, aqui você tem mais ou menos as definições, e aí a gente entra na fase do mais importante imperador bizantino, o imperador Justiniano. Tá? Eu costumo dizer que você pode até não saber nome de imperador bizantino nenhum, não tem problema. O que você não pode deixar de saber é que existiu um Justiniano. Justiniano, pessoal, ele significa o seu governo, que começa ali em 527, alguns livros falam 525, até 565. Durante essas décadas, é considerado o apogeu do Império Bizantino, o melhor momento da civilização bizantina. Tá? E vamos explicar por quê. Bom, primeiro, Justiniano ele se mostrou um grande chefe militar. Tá? Ele fez campanhas militares muito exitosas. Ele estendeu os domínios do Império Bizantino, que já não era pequeno, no sentido de remontar o velho Império Romano do passado. Né? Ele chega até mais ou menos perto. Né? Bom, eu vou mostrar aqui no mapa. Olha a extensão que Justiniano conquistou de territórios. Ele conquista toda essa região aqui, ó, né? Do norte da África, um pedaço mais ao sul da Península Ibérica, as ilhas, né, ligadas à Itália, a Sicília, a Sardenha e a Córcega, domina toda a Península Itálica e parte aqui, ó, né, da parte norte ali dos Balcãs. Bom, então ele anexou todo esse território. A gente vai ver que não vai durar muito esses domínios anexados por Justiniano. Após a morte dele, né, lentamente, os bizantinos vão perdendo aos poucos esses territórios. E vai perder também o território aqui do norte aqui da África, né, com a expansão árabe, que nós vamos estudar isso numa matéria futura. Bom, mas voltando. Quais seriam os méritos, né, de Justiniano para se considerar o seu governo como o apogeu bizantino? Né? Bom, primeira coisa é isso, né? Campanhas militares exitosas, anexação de territórios no sentido de reconstituir limites do antigo Império Romano. Tá. Outra coisa também, que o governo de Justiniano vai ser marcado também por uma reforma no direito romano. Né? Vocês sabem que leis também caducam. Né? Volta e meia, vocês estão ouvindo aí, né? Há 3 anos, 4 anos atrás, fez-se uma reforma do Código Civil, né? Reforma do Código de Processo Penal. As leis precisam sofrer reformas, elas também envelhecem, porque a realidade do país avança e as leis estão presas a um tempo do passado. O que Justiniano fez? Ele contratou os melhores juristas bizantinos, né, e pôs eles para trabalhar. Falou, olha, vocês vão atualizar as velhas leis, né, romanas. Né? Então, essa reatualização vai ter nome. Vai nascer um texto chamado Corpus Juris Civilis, ou seja, é o corpo de leis jurídicas, né? Criadas na época do governo de Justiniano. Os estudos mostram que boa parte dessa reformulação de leis, dessa atualização de leis, favoreceu muito a autoridade do imperador.
né? Ele fez mexer nas leis no sentido de acentuar mais a sua autoridade e competência, né? Bom, mas fora isso, o direito foi muito moderno para a época, né? Foi muito moderno, e aí tem alguns pontos marcantes, né? O Código de Justiniano também é chamado também de Código de Justiniano, tá? Vai prezar por vários direitos que até então não existiam a um cidadão bizantino. Bom, logo em seguida nós vamos ter o seguinte: Justiniano, ele tocou muitas obras, né? Ele gostava de fazer reformas urbanísticas, ele melhorou muito a situação de drenagem ali da região do Hellespontos, as cidades ali, saneamento, esgoto, né? Mas a obra que vai o eternizar, né? É a construção da Catedral de Santa Sofia, tá? O maior monumento bizantino. Tá? Aqui está a imagem da catedral. Quem vai à Turquia tem que ir, né, em Istambul e tem que conhecer a Catedral de Santa Sofia, construída lá por Justiniano. Bom, a gente vai ter o seguinte: o imperador Justiniano, como eu assim falei, ele vai fazer de tudo para manter intacto o seu império, né? Então, ele não aceitava nenhum tipo de movimento de fragmentação, né, separatista. E, repito, ele lançou perseguição a monofisistas da Síria e do Egito por conta de movimentos de independência. Tranquilo? Bom, os relatos mostram, pessoal, que Justiniano teria elevado os impostos porque o Estado bizantino, no seu governo, se agigantou demais, né? Haja visto os territórios e povos que ele está dominando além, né? Então, ele precisava aumentar a carga de tributos, de impostos. E houve uma insatisfação pelos comerciantes de Constantinopla, tá? Que protestaram, né? Existia também os mais pobres de Constantinopla que aproveitaram a carona, né, do protesto dos comerciantes contra os impostos. E aí teve o episódio do hipódromo, né? Eles manifestaram no momento em que o imperador se encontrava no hipódromo. Justiniano, então, promoveu o massacre do hipódromo, né? Ele saiu, ordenou aos seus generais para fechar as portas de saída e ali, ao fio da espada, matou e executou muitos manifestantes. Bom, mas o governo de Justiniano ficou marcado por isso, né? Pela extensão do império, pela unidade do império, pela reformulação de leis, né? Bom, e após a morte de Justiniano, aquele cesaropapismo dos imperadores bizantinos, né, que sempre gerava tensão entre Constantinopla e Roma, né, imperador bizantino e papa, assim, essa tensão ela vai se recrudescendo, ela vai se intensificando, até chega no ano de 1054. Tá? Em 1054, nós vamos ter o chamado Cisma do Oriente. O Cisma do Oriente, ou seja, uma divisão de natureza religiosa. Tá? Teve um episódio que precipitou a separação, mas os fatores dessa separação, né, que vai fazer nascer uma nova igreja, que não a católica, uma nova igreja cristã, os fatores já vinham se acumulando há muito tempo. Né? O fato que precipitou foi quando o cardeal do Papa Leão IX dirigiu-se à Basílica de Santa Sofia e, na falta de tolerância e negociação da parte bizantina com a parte papal, esse cardeal teria excomungado verbalmente o patriarca, né, o líder religioso
das igrejas cristãs ali do mundo bizantino, Miguel Celulari. A partir daí, e aí vai ter excomungação mútua, né? Miguel Celulari também excomunga o cardeal. E a partir daí começa um processo de afastamento e se consolida esse afastamento, né? Então você já tem a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Com o centro lá em Roma, na Itália, e agora você tem a Igreja Cristã Ortodoxa, né? Que tem, nesse momento, sua sede em Constantinopla. Tá? Bom, diferenças? Diferenças. Há convergências entre esse cristianismo ortodoxo e esse cristianismo católico? Com certeza, mas há também divergências. Né? Nós temos aí um convívio pacífico hoje entre essas duas igrejas, né? São igrejas que têm suas organizações próprias, suas lideranças próprias, né? Mas convivem pacificamente, né? O Papa Francisco, uma das suas primeiras visitas, foi visitar o patriarca ortodoxo ao Oriente, né? Bom, e algumas diferenças em termos de curiosidade, né? Por exemplo, quanto ao voto de castidade, né? Os ortodoxos não cobram castidade dos padres. Os padres podem ou não ser celibatários, né? Casar ou não casar, né? Mas só obrigado ao bispo da igreja deles. Agora, na igreja católica, não. Né? A partir do padre, todos os que exercem função sacerdotal são celibatários, ou seja, não podem casar. Tá? E também são castos. Né? Regras e rituais. Né? Quanto ao Papa, os ortodoxos não têm o Papa como líder deles, tá? Respeitam tudo, mas não têm ele, não recebem comando de Roma, tá ok? Já os católicos têm como autoridade máxima. Regras e rituais. A quaresma para a doutrina ortodoxa tem mais 7 dias, a quaresma católica de 40 dias, né? São pequenas diferenças. O calendário, os ortodoxos seguem a tradição do calendário juliano, já os católicos do Papa Gregório, o nosso calendário gregoriano de 365 dias. Né? O Natal dos ortodoxos é comemorado no dia 7 de janeiro, enquanto para os cristãos católicos, 25 de dezembro. Imagens de santo. As igrejas ortodoxas, elas não aceitam estatuetas de santos, apenas aceitam, né, pinturas, afrescos, vitrais, mas não escultura. Já a Igreja Católica, né, tem uma rica arte sacra, tanto na forma de escultura como na forma de pinturas, né, de santos. E quanto à cruz, né? A cruz ortodoxa, na parte inferior, né? Ela tem uma tábua, né? Mostrando céu e terra, né? Enquanto que a cruz católica é apenas uma tábua, né? Uma haste na vertical. Tranquilo? A horizontal e na vertical. Tranquilo. Decadência do Império Bizantino, pessoal. A partir do século XI, principalmente com o evento das Cruzadas, a Rota da Seda passa a ser interrompida a toda hora, começa a enfraquecer o comércio de Constantinopla. E a gente vai percebendo, no decorrer da Baixa Idade Média, que o Império Bizantino vai se ruralizando a cada dia mais. Né? Enquanto a Europa Ocidental vai renascendo o comércio, a vida urbana, né? A burguesia, o Império Bizantino vai no sentido contrário, no sentido da ruralização. Né? E muitas brigas, né, palacianas, na troca de dinastias, né? E isso enfraquece militarmente os bizantinos e politicamente também, ao ponto de, em 1453, nós vamos ter um golpe de misericórdia, quando os turcos otomanos invadem e tomam a capital bizantina, Constantinopla. Por hoje tá bom, pessoal, tá? Próxima aula nós vamos trazer civilização árabe, né? Mas a tarefa, essa aula dá por conta de fazer a tarefa, tá ok? Da semana. Um abraço a todos.